Existem várias formas de você fazer um banco de dados, e a forma que você vai usar depende do tipo da sua pesquisa. Nós iremos aprender os 6 passos para a construção de um banco de dados em pesquisa primária, aquela que você coleta os dados diretamente da fonte e das observações de interesse. Vem comigo e vamos estudar um pouco mais sobre isso. Esta é a fase mais importante da sua pesquisa científica, pois caso aconteça algum erro na coleta ou digitação do banco de dados, esse erro será refletido na sua análise e no seu resultado. Nós iremos te ensinar a construir o banco de forma a reduzir a chance de cometer erro da coleta, digitação ou na análise do seu banco. Vamos lá ver quais são os 6 passos para construir um banco de dados 100% confiável. O primeiro passo corresponde à criação do questionário de coleta de dados. Uma vez criado o questionário, você vai criar o dicionário das variáveis, ou seja, descrever cada variável, colocar a descrição dela e a codificação que ela recebe. Feito o dicionário, você irá criar o questionário eletrônico, pegar o questionário do papel e passar para o computador. Após a criação do questionário eletrônico, será a fase da digitação do banco de dados. Você vai digitar o banco 2 vezes. Por quê? Para poder fazer a comparação, que a gente chama de validação do banco de dados. Feita a validação, o banco será exportado para um programa de análise estatística. Agora, vamos olhar com detalhe cada fase que nós apresentamos. Vamos estudar os passos para a criação de banco de dados para pesquisa em saúde. Seguindo esses passos, você irá reduzir bastante a chance de cometer erro de digitação e, consequentemente, um erro de análise no seu projeto de pesquisa. São 6 os passos necessários para construir um banco 100% confiável para análise estatística. O primeiro passo é a elaboração do questionário da pesquisa. O segundo é a criação do dicionário das variáveis. O terceiro é a elaboração do questionário eletrônico. O quarto é a digitação do banco de dados. O quinto é a validação do banco de dados. E o sexto e último passo é a exportação do banco de dados para o programa de análise estatística. Vamos estudar cada passo, iniciando pela elaboração do questionário da pesquisa. A determinação das variáveis que farão parte do questionário de coleta depende da hipótese que você deseja estudar. Por este motivo, é importante que seja feita uma boa revisão de literatura para lhe guiar sobre quais fatores podem ter alguma influência sobre o desfecho de interesse. Após fazer o levantamento das variáveis importantes para a sua pesquisa e incluir elas no seu questionário, é necessário levar o instrumento para o seu orientador, o qual detém conhecimento suficiente para definir quais as variáveis de fato permanecerão no seu questionário, de forma a responder os objetivos e hipóteses da sua pesquisa. Vamos usar como exemplo o formulário ficha de inscrição do curso que está anexo à nossa aula. Perceba que o instrumento possui várias perguntas com relação ao perfil pessoal e profissional do aluno, assim como o interesse do estudante sobre a participação em outros cursos voltados para a área da estatística aplicada à saúde. Observe que através deste questionário é possível verificar, por exemplo, se a idade, o sexo ou o fato do aluno trabalhar possui associação com o interesse do aluno em participar de outros cursos relacionados à estatística. Então, as questões incluídas nesse questionário foram feitas pensando em possíveis hipóteses de associação com o interesse do aluno em participar de outros cursos. Além das orientações anteriores sobre como definir as questões que devem estar em seu questionário de coleta, gostaria de deixar algumas dicas importantes que irão facilitar o processo de digitação e análise do seu banco de dados.
Irei apresentar as dicas e depois justificar o uso de cada uma delas. A primeira dica é enumerar todos os questionários da sua pesquisa. A segunda é enumerar todas as questões do seu questionário. A terceira é, se possível, coletar todas as variáveis numéricas sem fazer categorização. A quarta e última dica é enumerar todas as categorias das variáveis categóricas da sua pesquisa. Vamos ver como seria a aplicação dessas dicas dentro do formulário Ficha de Inscrição. Perceba que, inicialmente, o nosso questionário não continha nenhuma dessas dicas anunciadas. Após a aplicação das dicas, nosso questionário passa a ser da seguinte maneira. Foi incluída a variável número do questionário, que está marcada na cor verde. Foram enumeradas todas as questões do questionário que estão marcadas na cor amarela. E foram atribuídos valores para as variáveis categóricas do nosso questionário, que estão marcados na cor azul. Essa modificação no questionário irá facilitar e muito a parte de digitação e análise do seu banco de dados. E para você não ter dúvida, irei apresentar os motivos. Para a primeira dica, que é enumerar todos os questionários da sua pesquisa, o motivo é a facilitação da localização do seu questionário. Ou seja, se durante a análise eu precisar conferir alguma informação digitada em determinado questionário, basta eu procurar o questionário impresso pelo número da digitação e não pelo nome do paciente ou objeto avaliado. Para a segunda dica, que é enumerar todas as questões do seu questionário, o motivo é semelhante ao primeiro, facilitar a localização das variáveis. Ou seja, em pesquisas que possuem números grandes de variáveis, não se utiliza a pergunta para localizar a questão dentro do banco de dados. A solicitação da observação de determinadas variáveis é feita pela numeração atribuída a ela durante a criação do questionário. Por exemplo, se na nossa ficha de inscrição do curso eu estiver interessado em solicitar a frequência sobre a idade do aluno, irei pedir a frequência da variável Q5. Além disso, tal codificação das variáveis irá facilitar o diálogo entre os pesquisadores do projeto, pois a referência em relação a determinada questão será feita pela numeração, tipo, veja a variável Q3 ou veja a variável Q11 e assim por diante. Para a terceira dica, a justificativa é muito interessante e muitas pesquisas fazem a coleta de forma errada, atrapalhando futuras análises da pesquisa. Se você coletar informação de uma variável numérica de forma categorizada, não será possível calcular de forma precisa qualquer estatística de posição ou de dispersão. Por exemplo, se a informação da idade da pessoa com 24 anos for coletada de forma categorizada entre 20 a 30 anos, perdemos a precisão da informação, uma vez que estou atribuindo a ela uma categoria e não a sua idade exata. Isso tornará impreciso o cálculo de média ou desvio padrão durante a fase da análise da pesquisa. Por isso, se faz necessário a coleta de forma numérica e, caso se deseje criar categorias para as idades, isto será feito na fase da análise estatística. Um detalhe importante é que existem situações em que a coleta da variável de forma numérica é inviável, pois o entrevistado pode se sentir constrangido em falar o número exato em determinadas perguntas. Por exemplo, qual a sua renda? Ou quantos parceiros você já teve? Neste caso, o uso de categorias é feito para reduzir a possibilidade do seu entrevistado mentir durante a sua resposta. Para a quarta dica, que é enumerar todas as categorias das variáveis categóricas da sua pesquisa, o motivo é a redução do tempo de trabalho e da chance de cometer erro na digitação. Vamos ver um exemplo para entender bem essa importante dica. Suponha que para digitar a palavra masculino ou feminino e teclar o botão Enter do seu computador, uma pessoa comum demore cerca de 3 segundos.
Acreditemos que essa mesma pessoa consegue fazer a digitação do número 1 ou do número 2 e teclar o botão, Enter, apenas em 1 segundo. Logo, para digitar a informação da variável sexo, a pessoa irá economizar 2 segundos. Para muitos, esse tempo não é um tempo tão importante, porém, em nenhum questionário de pesquisa temos apenas uma variável a ser coletada. Então vamos fazer uma suposição mais realista. Suponha que nesse questionário eu tenho 10 variáveis categóricas semelhantes à variável sexo. Agora, teríamos 20 segundos economizados na digitação de um questionário. Porém, nenhuma pesquisa quantitativa possui uma amostra de apenas um questionário. Vamos supor que a partir do cálculo da amostra foi determinado o número de 300 questionários a serem coletados. Agora, teríamos 6.000 segundos economizados na digitação dos 300 questionários. Se dividirmos os 6.000 segundos por 60 segundos, teremos 100 minutos economizados. E se dividirmos 100 minutos por 60 minutos, teremos 1 hora e 40 minutos de trabalho economizados. Mesmo assim, dificilmente uma pesquisa terá apenas 10 variáveis a serem coletadas. Então vamos fazer um cálculo rápido de um exemplo ainda mais realista. Se tivermos 40 variáveis no questionário semelhantes à variável sexo e tivermos 300 questionários a serem coletados, serão economizadas 6 horas e 40 minutos de trabalho, somente pela simples substituição dos nomes das categorias das variáveis categóricas por um número. Eu fui além disso e quero apresentar para vocês o tempo economizado em pesquisas que possuem um número maior de variáveis no questionário. Perceba que à medida que o número de variáveis categóricas aumenta, o número de horas de trabalho economizadas cresce de forma linear. Em trabalhos que possuem 500 variáveis, as horas de trabalho economizadas podem chegar a 83 horas, o que corresponde a quase 3 dias e meio de trabalho. Espero que este exemplo ajude a entender a necessidade de substituir o nome das categorias por um número atribuído para facilitar a fase da digitação e análise do banco de dados. Agora, vamos praticar esse conhecimento adquirido. Você deve baixar os questionários anexos a esta aula e fazer as correções devidas utilizando as dicas apresentadas. Não esqueça de fazer a mesma correção no questionário do seu projeto de pesquisa. Agora, você deve corrigir os erros que estão nos formulários anexos a esta aula. Esta será a atividade de fixação do conteúdo que acabamos de passar para você. Também não esqueça de corrigir os erros que estão no formulário de coleta da sua pesquisa do mestrado ou do doutorado. Uma vez concluída a criação do formulário, vamos passar para a etapa de criação do dicionário das variáveis. Até a próxima aula!